Olá pessoal, vamos fazer o exemplo 7, que é um exemplo extremamente aplicável para projetos de colunas de resfriamento. Nesse exemplo diz o seguinte: uma coluna de recheio com fluxos contra corrente, desenhei a coluna aqui, botei os fluxos contra corrente nesse recheio, é utilizada para resfriar a água utilizando fluxo de ar puro de 1,356 kg de ar seco por segundo metro quadrado e igual quantidade de água pura, ou seja, 1,356 kg de água por segundo metro quadrado. A água deve ser resfriada de 43 graus Celsius até 29,4 e o ar entra a coluna numa temperatura de 29,4 graus Celsius de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido de 23,9 graus Celsius. O coeficiente volumétrico molar de transferência de massa, ou seja, o KGA, estimado é de 1,207 vezes 10 a menos 7 kmol por segundo metro cúbico pascal. E a relação entre os coeficientes de transferência de calor e massa é igual a 41,87 kJ por quilograma Kelvin, ou 4,187 vezes 10 a quarta joule por quilograma Kelvin, ou 10 BTU, Libra, graus Fahrenheit. Para uma operação basicamente um ATM, né, isso aqui, determine, primeiro, a altura da coluna de resfriamento pela linha de equilíbrio, sabendo que a linha de equilíbrio é HY de equilíbrio é igual a essa equação exponencial que leva em consideração a temperatura de equilíbrio. No item 2, né, ele pede a altura da coluna de resfriamento negligenciando a resistência à transferência de calor e considerando o ar saindo a 100 Fahrenheit. E na 3, qual que é a condição de mínimo fluxo de ar. Ele botou uma observação, falou que KYA é o KGA vezes a pressão. Eu já até botei aqui para a gente se situar. Toda vez que ele der alguma coeficiente global volumétrico, ele nada mais é do que o coeficiente de transferência de calor na fase gasosa volumétrico vezes, né, dividido pela pressão. Então, eu coloquei a relação entre KYA e o KGA. Bom, o problema eu já deixei até construído aqui para a gente, né? Deixei todas as informações já com as temperaturas em graus Celsius, graus Fahrenheit, para ajudar a gente. Até converti algumas unidades. E no primeiro item ele pede a altura da coluna de resfriamento. Como é a altura da coluna de resfriamento e ele não disse nada, nós não podemos desprezar a resistência à transferência de calor, né? Então a gente vai fazer esse problema com a equação de projeto. A gente pode até observar aqui que a resistência à transferência de calor na fase líquida, ela não tende ao infinito. Aliás, o HXA não tende ao infinito. Logo, a gente não pode desprezar, falar que a resistência, que é 1 sobre HXA, é igual a zero, né? Aproximadamente igual a zero. Então, a gente vai ter que considerar aqui a equação de projeto na sua forma geral. Nessa equação de projeto, a gente calcula a altura da coluna com base no fluxo gasoso em base seca e os coeficientes de transferência de massa por convecção, vezes uma integral do inverso da força motriz aqui com relação à entalpia, que seria a entalpia do gás na interface menos a entalpia do gás. Certo? Então, o que a gente faz inicialmente num problema desse? Vamos por partes, né? Primeiro, a gente tem que calcular aquilo que a gente não conhece. Por exemplo, o HYB e o HYA, que são os limites de integração dessa equação minha. Então, vamos primeiramente encontrar esses limites da integral por meio da equação de entalpia, né? Vamos lá. A gente viu nossa disciplina que para calcular a entalpia a variação de entalpia em um determinado ponto, nós utilizamos essa equação para a fase gasosa. Nós vamos integrar essa equação, por exemplo, de uma referência até aos valores da base, né? Quando a gente integra da referência à base, a gente chega nessa equação em que eu calculo a entalpia do gás na base por meio das diferenças de temperatura da base e da referência e por meio da umidade na base.
Lembrando que quando eu integro de uma referência até o ponto B, eu estou me referindo à minha entalpia na base com relação a uma referência. Lembra que entalpia não é uma propriedade, não é um valor pontual, ela é uma variação, né? Então, sempre que eu preciso calcular a entalpia de forma individual, eu tenho que definir uma referência. A gente está definindo na nossa disciplina aqui que a nossa referência é 0 graus Celsius ou 32 Fahrenheit, certo? Vou colocar mais 32 Fahrenheit ou 0 graus Celsius. Essa é a nossa referência, porque acaba que é um valor estratégico aí, a gente nunca vai ter uma coluna de resfriamento abaixo dessa entalpia, então a gente consegue ter uma referência muito boa nesse valor. Eu já me adiantei aqui, fui lá no apêndice do McCabe, já calculei o calor latente a 32 graus Fahrenheit, porque é um calor latente a temperatura de referência, que deu 10,75 BTU por libra, já converti para as unidades SI. E o CPA e o CPB a gente está acostumado, né? Independentemente do valor que a gente olha lá, ele dá muito próximo a 0,25 e 0,45. Eu já vou utilizar logo esse daqui para a gente fazer o exercício, para ficar mais fácil, para a gente não ficar perdendo tanto tempo olhando os calores sensíveis, né? Já converti também para as unidades SI. E agora, para eu calcular a entalpia da base, eu preciso de calcular o quê? O que está faltando? Essa umidade na base. Mas isso é tranquilo, porque ele me deu a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. Então, pela carta psicométrica, eu consigo determinar qual que é o HB por meio das temperaturas. Vou fazer mais exprimido aqui, porque esse exercício é longo. Isso aqui foi dado do enunciado, tá? Vou pegar a carta aqui. Temperatura de bulbo seco de 85, então ele está mais ou menos nesse ponto. E temperatura de bulbo úmido de 75, então ele está nesse ponto aqui, certo? Vou até fazer uma bolinha maior aqui. Beleza. Se ele está nesse ponto, qual que é a umidade absoluta? A gente olha aqui. Então, nesse caso aqui, pela carta psicométrica, o HB está dando entre 0,1 e 0,2. Um pouco mais para cima da metade. Vou colocar então 0,017. Certo? Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa. Depois, o que a gente precisa? Precisamos calcular o calor úmido. A gente sabe aqui, né, que o calor úmido é CPB mais CPA vezes a umidade, nesse caso aqui a umidade da base. Ok? Agora a gente tem toda a condição para calcular o HYB. Temperatura TYB foi dado no exercício, 29,4. Temperatura de referência. A gente está utilizando no nosso problema, temperatura de referência de 0 graus Celsius. Eu vou pôr 0. Aqui, pessoal, só fiz uma coisinha errada aqui, porque aqui está em joule por quilograma, né? Vamos só botar essa unidade aqui em quilojoule por quilograma. Só dividir por 1000.
Aliás, já está dividido, né? 7,3. Então isso aqui vai ser 1,07873 kJ por quilograma Kelvin, certo? Só essa pequena conversão aqui que faltou para as unidades bater, porque se aqui for kJ por quilograma Kelvin, aqui também tem que ser kJ por quilograma, certo? Vezes a umidade. Pelas minhas contas aqui, essa deu 74,231 kJ por quilograma. Então, essa daqui é o valor da minha entalpia na base, tomando como referência 0 graus Celsius. Agora, nós temos que encontrar a entalpia no topo. E essa entalpia no topo, a gente pode fazer o mesmo procedimento que a gente estava fazendo, mas nós vamos ver que a gente vai encontrar um empecilho, né? Vamos supor que a gente também calcularia vamos lá, DHY, CSDT, vou colocar lambda DH aqui. Se eu integrar de uma referência até o topo, por exemplo, o Azinho, eu vou ter o cálculo do HYA. Para eu calcular o HYA, eu vou precisar de TYA e HA. Eu tenho essas duas informações? Eu tenho TYA e HA? Não tenho. E fica um pouquinho difícil da gente descobrir isso no momento. Porque são temperaturas e umidades de saída da coluna. Eu ainda não construí minha coluna. Então, o que a gente faz quando chega nessa situação? Para calcular a entalpia, nós podemos, ao invés de tomar como referência, a gente não consegue utilizar essa equação porque falta parâmetros. Eu posso, por exemplo, utilizar o balanço entálpico. A gente viu nós vimos pelo balanço entálpico que GY DHY é igual a GX DHX. E vimos também que a variação de entalpia no líquido é dada por CL, CP do líquido, né? DTX. Então, se eu pegar e juntar essas duas equações, eu chego que GY DHY é igual a GX CL DTX. Beleza, agora eu posso integrar da base ao topo. E eu tenho a equação da variação de entalpia do gás no topo menos a entalpia da base é igual a GXCL, diferença de temperatura no topo e na base. Beleza. O que eu quero? Eu quero encontrar o HYA. Eu já tenho o HYB. Eu já tenho a temperatura de entrada da água do processo, que é a água que chega lá para mim, e eu desejo que a água seja resfriada até um determinado valor. Então, eu tenho todos os parâmetros. Então, fazendo o cálculo de HYA por meio dessa balança entálpica, para mim fica muito mais simples do que ter que encontrar esses dois parâmetros que eu não conheço. Ok? Dá a mesma coisa, não se preocupem. Então, vamos lá. No problema falou que Gx era igual a Gy, então a gente já pode cortar o Gx com o Gy, que são valores iguais. Pelo apêndice do McCabe, a gente está careca de saber que o Cp da água ele é 1. Varia muito pouco, né? Ou 4186,8 joule por quilograma Kelvin. E agora nós temos todos os valores, é só substituir.
HYA é o que eu quero, menos HYB, a gente calculou na etapa anterior. Tá aqui, 74. .231, CP do líquido. Aqui eu vou pegar nessas unidades, tá? Então vai ficar 4. Aqui está em kJ por quilograma. Eu vou transformar quilojoule aqui. Então aqui vai ficar 4186,8 vezes 10 a menos 3 vezes a diferença de temperatura de entrada e saída do líquido. Eu vou pegar em graus Celsius. 43,3 menos 29,4. Com isso, o meu HYA vai dar 132,43 kJ por quilograma. Então, os limites de integração meu vão ser de 74,231 até 132,43. Vou desenhar aqui. Só para não ficar longo o vídeo, eu vou pausar e já volto. Então, eu coloquei aqui de maneira resumida. No topo, o que nós temos? Temperatura do líquido de 110 e a entalpia de 132. E na base, a temperatura do líquido de 85 e a entalpia do gás de 74. Então, se a gente plotar, por exemplo, a temperatura do líquido em função da entalpia do gás, nós chegamos num gráfico desse. Esse gráfico mostra para a gente a linha de equilíbrio, que é dada por aquela equação exponencial que foi dada lá no enunciado, e os pontos que a gente obteve da linha de operação, os pontos extremos, porque nós temos a entalpia da entrada e a entalpia da saída. Então, os pontos extremos da linha de operação são esses aqui, no topo e na base. Lembrando que para colunas de resfriamento a gente coloca sempre, né, uma linha reta, né, linear, ligando os pontos extremos. Então, essa linha que eu desenhei aqui é a linha de operação. Essa aqui representa a linha de equilíbrio, não sei se ela é dessa forma, porque eu não tenho nenhum ponto para me situar. E a reta que liga a linha de equilíbrio com a linha de operação é essa daqui. E ela é em vários locais aqui. Certo? Beleza. O que é o próximo passo? O que o exercício ele pediu? A altura. Então vamos voltar lá na equação para cálculo da altura. Calculei os limites de integração. O que eu preciso determinar novamente aqui? Aliás, novamente não. O que eu preciso determinar nessa equação? Eu preciso determinar uma equação para calcular o HY e uma equação para calcular a entalpia da interface. Beleza, então vamos lá. Qual que é a equação que a gente calcula a entalpia em qualquer ponto da minha coluna? Nós temos, por exemplo, a equação da linha de operação para pontos intermediários, que a gente viu lá na nossa disciplina. É essa equação aqui, estão lembrados? Nessa equação, nós temos a entalpia do topo menos a entalpia de um ponto qualquer, dividida pela temperatura no topo do líquido menos a temperatura do líquido em um ponto qualquer da minha coluna. Aqui, como o nosso problema, o fluxo de entrada do líquido é igual ao fluxo de entrada do gás, nós podemos cortar porque esses dois valores são iguais. Então a gente chega na equação, vou substituir os valores, eu já sei qual que é a entalpia do topo. Sei qual que é a temperatura do topo, que é 43,3 graus Celsius. E sei também qual que é o CP do líquido, que é 1, ou 4,186 para unidades SI. Tem que usar outra folha, pessoal. Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o HY dessa equação, ok?
Então, essa é a equação para o HY. Ok, esse problema eu resolvi. E agora o HYI? A gente encontrou, a gente viu lá na hora que a gente estava deduzindo as equações, uma equação auxiliar para determinar temperatura ou entalpia na interface, que é a equação da reta que liga a linha de operação com a linha de equilíbrio. Então, pessoal, aqui nós temos, né, a equação da reta que liga a linha de operação com a linha de equilíbrio. É essa equação que a gente chegou na nossa disciplina. E no enunciado foi dada a relação entre o coeficiente convectivo de transferência de calor na fase líquida e o coeficiente convectivo de transferência de massa na fase gasosa era de 4,187 vezes 10 a quarta. Foi dado no problema para esse determinado sistema. Esses valores são fornecidos. Então, eu só vou simplesmente isolar o HY aqui. Eu quero encontrar o HYI e aqui na verdade é Joule por quilograma Kelvin. Eu vou transformar isso aqui para kilojoule quilograma Kelvin. Vai ficar menos. Aqui na verdade deu 41,87. Foi dado no enunciado também, tá? Kilojoule quilograma Kelvin. Então aqui vai ficar menos 41,87. TI menos TX mais HY. Ok. Beleza. E agora? Agora, pessoal, nós temos o HY, o HYI, os limites de integração. Eu simplesmente faço a integral de 1 dividido por HYI menos HY. Só que o que vai acontecer aqui? Quando eu integrar isso aqui, olha que abobrinha que vai virar aqui. Quando eu fizer a integral da diferença do HYI e do HY, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter, olha lá, essa fórmula no HYI, essa fórmula no HY, vai ficar um negócio muito difícil da gente sair uma integral aqui dentro. Então, o que eu vou fazer com vocês? Nós temos, primeiro, dois problemas, né? Nós temos aqui que a gente não conhece a temperatura da interface. Então, nós temos que encontrar uma equação para determinar essa temperatura da interface. E depois que a gente determinar essa equação e substituir os valores, nós vamos ver que essa integral ela não é fácil de ser resolvida. Nós vamos ter que resolver ela numericamente, certo? Então, vamos primeiro vencer a primeira situação aqui. Não conheço o TI. Tenho que encontrar uma equação que encontre esse TI. Nós podemos utilizar, por exemplo, a teoria do filme duplo de Whitman. O que fala a teoria do filme duplo? Fala que a temperatura na interface, que na interface há equilíbrio. Então, se na interface há equilíbrio, a temperatura na interface é a temperatura de equilíbrio e que a entalpia na interface é
a minha entalpia de equilíbrio. E foi dado no problema essa entalpia de equilíbrio, da linha de equilíbrio. Nesse caso, foi dada por uma equação exponencial. Que é essa equação. O que a gente faz então? Nós podemos, por exemplo, igualar, como isso aqui é verdade, nós podemos igualar o HYI com o HY asterisco. Vamos dar nome aqui às equações, que é importante a gente começar a dar nome. Eu vou chamar essa equação de equação 1, tá? Essa aqui de equação 2. Essa daqui vou chamar de equação 3. Então, eu vou igualar aqui a equação 2 e 3, certo? O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui nessa equação 3, eu tinha a temperatura do líquido no equilíbrio. Só que essa verdade, pela teoria do filme de Whitman, também pode ser utilizada. Então, no lugar do Tx asterisco, eu coloco o Ti, que é a temperatura da interface. E aí eu chego numa equação, que é essa daqui, em que eu posso determinar a temperatura da interface com base em quê? Com base na temperatura do líquido que eu tenho, beleza? E da entalpia do gás, que eu tenho também, que é calculada simplesmente pela temperatura do líquido. Ok, então essa equação para mim vai ser muito útil. Então, beleza, o primeiro problema foi resolvido. Vamos lá para o segundo problema, que é a integral. O que eu tenho que substituir? Eu tenho que substituir o HYI, só que o HYI é dada por esta equação, e aonde tem HY, eu vou substituir por essa, e aonde tem TI, eu vou isolar o TI dessa equação. A gente vê que é uma equação exponencial, que não vai ser de fácil isolar esse TI dessa equação. E substituir o HY nessa equação. O que a gente vê? A gente vê que esse problema é muito difícil de ser resolvido analiticamente. O que a gente faz? Nós vamos pegar esse problema aqui e resolver ele numericamente. Certo? Então, essa parte aqui da integral, eu vou calcular numericamente. A gente está acostumado, né? Nós vamos colocar uma precisão maior. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, um terço de Simpson para calcular essa integral. Na fórmula de um terço de Simpson, a gente já está acostumado a utilizar ela, né? Deixa eu só circular as equações aqui para a gente não se perder. Então, são essas 4 equações aqui que nós precisamos. Eu primeiro tenho que... Vamos dividir o espaçamento, né? Vou dividir em 5 pontos, que é o mínimo para um terço de Simpson. Para dividir em 5 pontos, então, o meu espaçamento vai ser os limites da minha integral. Então, vai ser a entalpia HYA, eu já não lembro quanto que é o valor, 132,43, menos a entalpia da base, 74,25, dividido por N-1. N é 5, né? 5 pontos que eu escolhi. Isso vai dar para mim 14,545. Então, eu vou montar a tabela. Com o meu HY variando de 74,25 até 132,43
14,43 com espaçamento de 14,545. Então, vai ser 74,25 mais 14,54. Então, vai ficar 88,79 mais 14,54. E aí eu vou fazendo isso até chegar no 132,43. Beleza? Então, o que eu preciso aqui? Tenho HY, beleza. Eu vou calcular numericamente o meu HY, essa integral aqui. Primeiro, para eu calcular essa integral, eu preciso de calcular o HYI. Só que para calcular o HYI, eu preciso de calcular a temperatura na interface e preciso de determinar a temperatura Tx. Então, vamos lá. HY, para eu calcular o HY, eu preciso da temperatura do líquido, então, próximo aqui, vou colocar Tx, ou vice-versa, né? Sabendo HY, eu calculo Tx. O Tx, eu consigo calcular o HYI, que é mais que falta? Eu tenho o HY, tenho o Tx, falta o Ti. O Ti, eu posso calcular pela equação 4, que eu calculo Ti, já tenho Tx e THY, beleza? Então, aqui eu consigo calcular Ti. Vamos por partes. Eu vou colocando aqui para vocês não se perderem. O Tx, eu calculo pela equação 1. Sabendo HY, eu calculo o Tx. Então, aqui eu vou usar a equação 1. Beleza. Para eu calcular o HYI, eu preciso do Ti. Então, o Ti vai ser determinada pela equação 4. Certo? Uma vez que eu calculo o Ti, eu posso calcular, por exemplo, utilizando ou a equação 3 ou a equação 2. Por que eu posso utilizar ou A3 ou A2? Porque se eu calculei Ti, Ti é igual a Tx asterisco. Eu jogo o valor de Ti aqui e encontro o HY asterisco, que é o próprio HYI. Ou eu utilizo o valor de Ti diretamente na equação 2. Certo? Então, eu posso calcular aqui agora o HYI pela equação 3 ou 2. Vai dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, né? E por fim, como agora eu tenho o HY e o HYI, eu calculo 1 sobre HYI menos HY. Pela equação de projeto. Certo? Então esse é o procedimento. E aí depois que a gente fizer esse cálculo, a gente aplica um terço de Simpson para calcular esses valores aqui, ponto a ponto. Vamos lá. A gente já sabe aqui no nosso problema que o Tx, temperatura do líquido, no primeiro ponto aqui, que é da base, vai ser 29,4. Isso aqui foi dado no problema. Que esse valor aqui é a entalpia na base. Então, a gente foi dado no problema que se deseja que o líquido saia com 29,4 graus Celsius. Da mesma forma, no topo, a gente sabe que a entalpia é 132 no topo, e que a temperatura do líquido que entra, 43,3. Então, eu já tenho esses dois valores sem precisar fazer conta nenhuma. Vamos lá agora. Para calcular o Ti pela equação 4. O que eu vou fazer? Vamos copiar os valores aqui. Pela equação 4... Não, na verdade, vamos... Pode ser, pela equação 4. Eu vou calcular um com vocês... E os outros, vocês calculam aí na casa de vocês. Tx, eu já tenho o valor, 29,4. HY também já tenho o valor, 74,25. Beleza, tem como eu isolar o Ti dessa equação? Não tem. Então, o que eu faço? O que eu normalmente faço? Calculo isso aqui numericamente, no Excel, numa calculadora programável, ou chuto o valor e vejo se um lado deu igual ao outro.
certo? Vou fazer com vocês chutando os valores. Vamos chutar aqui. Lembrando que, no caso, o TI ele tem que ser menor do que a temperatura do líquido. Lembra? Então, a minha intenção é resfriar o líquido, logo a temperatura da interface tem que estar ligeiramente menor. Vou chutar aqui, por exemplo, um TI igual a 29, vamos lá. 29 graus Celsius. O primeiro lado da equação vai dar quanto? Vai dar menos 41,87 vezes 29 menos 29,4 mais 74,25. Aqui deu 90,998. De cá, chutando o TI de 29, vai dar 94,79. Deu igual? Não deu. Então eu tenho que chutar outro valor. Vou chutar aqui, por exemplo, TI de 28,9. Novamente, um lado da equação vai dar 95 e o outro lado pessoal, 94,3. Estamos chegando perto. Então a gente vai chutando esses valores aqui. Eu vou ensinar para vocês um método que eu costumo fazer na calculadora. O que eu faço? Eu vou isolar a TI de algum dos lados aqui. Vamos isolar, por exemplo, o TI desse lado aqui. Para isolar o TI desse lado, eu tenho que passar. Então vai ficar 21,167 menos 74,25. Isso aqui tudo dividido por menos 41,87 mais 29,4. Isolando dá isso, né? Vocês conseguem ver? Ó, o que eu costumo fazer? Se eu chutar um valor aqui de TI, todo esse lado aqui tem que ser igual a esse, certo? Então, por exemplo, eu chuto um TI aqui de 28. Então, esse lado aqui, na hora que eu calcular, vai ter que dar 28. Porque se eu chutei TI de 28 aqui, aqui também tem que ser 28. Certo? Se não for, vai ser um valor diferente. E aí, esse valor diferente vai ser, sei lá, 27,5. Aí, o próximo chute meu vai ser 27,5. E eu vou fazendo isso ciclicamente até que esse valor converja para algum valor estacionário. E aí isso é facilmente feito na calculadora. Por exemplo, se eu chamar esse TI aqui de resposta, toda vez que eu apertar igual, ele vai atualizar a resposta que está no meu console aqui na equação que eu digitei. Ou seja, eu vou fazendo interação toda vez, pegando esse valor de TI e jogando nesse até convergir o problema.
certo? Vamos fazer aqui, ó, 21,167 vezes a exponencial 0,0517 vezes... Na verdade, aqui eu tinha que chutar um valor. Vamos chutar o valor aqui de 27. Beleza, 27 agora está armazenado na minha resposta. Ok? Então, vamos lá. 21,167 vezes a exponencial de 0,0517 vezes o TI, que agora vai ser a minha resposta, menos 74,25. Vamos fechar isso aqui de parênteses. Isso aqui tudo está dividido por menos 41,87 mais 29,4. Beleza. Agora, se eu apertar Enter, ele vai jogar na resposta o valor de 27. Então, ele vai jogar TI igual a 27 e calcular um valor aqui. Deu 29,13. É igual a 27? Não. Então, agora, a próxima vez que eu apertar igual, ele vai jogar 29,13 no TI. 28,89. Então, eu vou apertando igual até esse valor parar de mudar. Beleza. Cheguei num valor agora que 28,9187 é um valor que, se eu jogar em TI, a resposta disso aqui vai ser o próprio valor de 28,91. Tá vendo? Convergiu. Então, é assim que a gente faz interação na Cássio. Então, a gente descobriu que TI é 28,91. Vamos colocar 92. 28,92 graus Celsius. Então, esse valor aqui, 28,92. Beleza. Vamos pegar outra folha. Eu preciso de calcular o HYI. O HYI eu vou calcular tanto pela equação 3 ou pela equação 2. Se eu pegar a equação 3, que está mais fácil, vamos lá. Pela equação 3. Lembrando que HY asterisco é igual a HYI, pela teoria do filme duplo. E que TX asterisco é igual a TI pela teoria do filme duplo. Só que esse TI a gente já calculou. Deu 28,92. Logo, fazendo essa conta, o meu HYI vai dar 94,4. Certo? Aqui. E agora eu faço 1 dividido por 94,4 menos 74,25. Então, aqui eu já coloco diretamente o valor da 0,0496. E aí, com isso, pessoal, a gente vai fazendo linha por linha. O que eu faço? Ó, tenho que calcular o TX, calculo pela equação 1. Pela equação 1, eu sei que a entalpia é 88,79. Então, jogo 88,79 é igual a esses parâmetros, encontro o TX pela equação 1. Com o valor de TX, utilizando a equação 4, fazendo interação na mão, eu encontro o TI. Com o TI, utilizando tanto a equação 3 ou a 2, eu posso calcular o valor de HYI. E aí, com o valor de HYI e de HY, eu faço o inverso da diferença dos dois e encontro esse valor. Então, eu vou preencher essa tabela com todos os valores que eu encontrei. Eu peço que as próximas iterações aqui, que vocês forem fazer para alimentar a tabela, vocês façam na mão para ir treinando. Pronto, pessoal. Já preenchi o resto da tabela. Vocês fazendo os cálculos, vocês vão encontrar esses valores, tá? Vou deixar um prazinho aí para vocês tirarem um print para pausar o vídeo.
esses valores aqui de Tx, de Ty, de Hyi, e o que mais nos interessa é o valor da função que eu quero calcular numericamente a minha integral. Beleza, já coloquei aqui, ó, que a área dada por um terço de Simpson, a área da integral numérica, ela vai ser o espaçamento, né, 1/3 do espaçamento, vezes o valor da função 0, que é o ponto 0, mais 4 vezes f1, mais 2 vezes f2, e assim por diante. Certo? Então, já vou colocando aqui. O espaçamento que a gente utilizou foi de 14,545. O valor da função f0 vai ser o primeiro valor aqui que eu calculei da função que eu quero integrar, 0,0496, mais 4 vezes o segundo valor, 2 vezes o terceiro valor, 4 vezes o quarto valor, mais o quinto valor. Ok. Calculando, vai dar uma área de 1954. Então, esse valor aqui vai ser o valor da minha integral de... Tem que pegar aqui, pessoal. A integral de 74,2 a 132,4 dHy menos H. Então, esse valor da minha integral foi calculado numericamente e deu 1,95. Então, para a gente finalizar, a gente retoma a equação de projeto, que é essa daqui, só para vocês lembrarem, essa daqui. O GY' foi dado, é 1,356, já foi dado no problema. O KYA, na verdade ele deu o KGAP, né? Então eu vou colocar o valor de KGA, que é 1,207 vezes 10 a menos 7, vezes a pressão, aqui foi dado em Pascal, então é 101.325 pascais. Então, KGA vezes a pressão é o próprio KYA, beleza, vezes o MB, 28,89, vezes a integral que eu já calculei, que deu 1,954. Com isso, eu calculo que a altura do meu recheio é de 7,5 metros. Lembrando que essa altura que eu calculei é a altura do recheio da minha coluna. Lembrando que tem um espaço aqui na parte inferior e outro na parte superior para alimentação, pulverização aí da água na parte superior e para que a água seja coletada aqui na bacia na parte inferior. Certo? Eu sempre falo com vocês, sempre que a gente projeta uma coluna e obtém o valor da altura desse recheio da coluna, a coluna vai ser um pouquinho maior. O recheio vai ficar dentro da coluna, mas tem esses espaços em cima e embaixo da coluna, que até que, por um lado, beneficia um pouco, porque são espaços em que há também a transferência de calor e massa, de maneira bem menos efetiva do que dentro do recheio, mas a gente ainda assim consegue trocar um pouquinho de calor nesses espaços aqui da nossa coluna que não são recheios. Então acaba que sempre que a gente projeta uma coluna, devido a esses espaços aí que não são previstos pelo recheio, a gente tem uma eficiência um pouquinho maior do que o esperado. Isso é bem bacana, a gente consegue esfriar mais o líquido. Sem contar que a nossa coluna ela não é isolada adiabaticamente. Então a gente fez as equações, lá deduziu as equações do balanço entálpico, considerando que a coluna era adiabática. Então a gente ainda tem uma perda de calor para o ambiente, o que ajuda a resfriar mais ainda o líquido no nosso processo. Então sempre a coluna vai ser mais eficiente, né, devido a essas condições que eu falei para vocês. Na letra B, no item 2, quer dizer, ele pede para a gente, vamos retornar aqui, a altura da coluna de resfriamento negligenciando a resistência à transferência de calor. Então, nesse caso aqui, ele está falando para a gente para negligenciar a resistência à transferência de calor, ou seja,
HXA tender a zero. Ou, aliás, o inverso de HXA tender a zero ou HXA tender a infinito. Certo? Então, vamos fazer essa parte do problema utilizando as equações de resfriamento adiabático. Quais são as equações que nós temos lá da teoria para resfriamento adiabático? Nós temos duas. Uma que calcula a altura com base nas umidades, que é essa daqui. Aqui, pessoal, são essas equações que nós temos, né? Para calcular pelas equações de resfriamento adiabático a altura com base nas diferenças de umidade ou com base nas diferenças de temperatura do gás. Só que qual que é o problema de utilizar essa equação de baixo? Nós não temos o HYA, não temos ele. Nós temos o KYA, que na verdade foi dado como KGAP, mas não temos o HYA. Então, a gente não tem condições de utilizar essas equações aqui de baixo. Nós vamos utilizar essas daqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que encontrar as coisas que a gente não tem. Vamos pegar aqui, a gente sabe que é mais confiável utilizar as equações por média logarítmica. Então, a gente sabe aqui, por exemplo, que HS menos H por média logarítmica nada mais é do que HSA menos HA menos HSB menos HB sobre o ln da diferença das duas. Ok? Eu conheço o valor da umidade na entrada, mas eu não conheço o valor da umidade na saída. Então, esse HA aqui, eu ainda não conheço. O HSA e o HSB, nós temos condições de encontrar por meio de quê? Por meio da temperatura do líquido. Não esqueçam, pessoal. Para equação de resfriamento adiabático, sempre que a gente vai calcular o HSA e o HSB, é com base em que? Eu expliquei isso várias vezes na sala de aula. Somente nesse caso aqui, que vem lá das deduções, o HSA é calculado com base na temperatura da interface, que a gente viu que é igual a Tx, que é igual a Txa, certo? Não esqueçam isso, somente para resfriamento adiabático. E que o HSB também é calculado com base na temperatura da interface Txb, ok? Não vamos esquecer isso. E é só para resfriamento adiabático que a gente faz essa consideração. Então, nós precisamos descobrir tanto o HSA, o HSB e o HA. O resto a gente tem da equação toda. Vamos lá, então. Primeiro, pelo mais fácil. Pela carta. Foi dado para a gente a temperatura de bulbo seco do ar na entrada e a de bulbo úmido. Já vou calcular aqui para a gente. Então, pela carta psicométrica, o HB vai dar 0,017. Certo? Se a gente pegar a carta aqui, 75,85 vai ser 0,017, a gente já calculou. Beleza. O que mais que a gente precisa agora? Calcular o HSA. O HSA vai ser calculado com base na temperatura do líquido no topo,
que nesse caso aqui é 110 Fahrenheit. Tá, pessoal? Aqui na carta pistométrica é a temperatura de gás, mas no caso de resfriamento adiabático nós vamos determinar a umidade de saturação do líquido, tá? Então nós vamos considerar que aqui é a temperatura de líquido, nós vamos pegar aqui, subir verticalmente no 110 até bater na linha de 100% e nesse ponto aqui a gente vai pegar qual que é a umidade de saturação. Deu 0, quase 0,06, vou colocar 0,059. E o HSB também, lembrando, que só é medido por meio da temperatura do líquido se for teoria de resfriamento adiabático para colunas de umidificação. Vai ser 85 Fahrenheit. 85 sobe até na linha de 100%, vai dar aqui mais ou menos 0,026. Certo? Beleza. O que mais que falta? Falta o HA, né? Temos todos. Vamos calcular aqui o HA. O HA não vai ter jeito, pessoal. A gente vai ter que fazer um balanço entálpico, porque é a única informação que a gente não tem do nosso processo. Então, vamos lá. Vamos pegar a equação principal. A equação para o gás. E a equação para o líquido. E vamos juntar ela tudo numa. Vai ficar GY. Aqui é do líquido e aqui do... Aliás, aqui do gás e aqui do líquido. Nós temos que o fluxo de entrada do gás e entrada do líquido são iguais. E é só por isso que eu vou cortar eles aqui. E vou integrar da base ao topo. Por que eu estou integrando da base ao topo? Porque eu tenho todas as informações na base. No topo, a única informação que eu não tenho é a umidade. Eu não preciso, então, integrar de uma referência. Eu posso integrar diretamente da base ao topo, porque eu conheço a maioria das informações na base e no topo. Integrando, vai ficar sobre lambda H menos HB CL TXA menos TXB. Ok. O que eu não conheço dessa equação? A única coisa que eu não tenho aqui por enquanto é a minha umidade de saída. O resto eu consigo calcular pelo apêndice do McCabe. Vamos colocar aqui as equações. Eu vou pausar aqui só para eu colocar os parâmetros para vocês. Mas vocês treinem em casa a observar esses parâmetros. Então, pessoal, eu coloquei aqui já os valores pela apêndice do McCabe. Já peguei os valores do CP do líquido, CP do ar, do CP da água no estado vapor, do CP do ar, do CP da água no estado líquido, o calor latente e já calculei aqui o calor úmido. Um detalhe importante aqui, eu já devo ter falado isso com vocês, mas a referência que nós vamos pegar das propriedades aqui vai ser a entrada. A gente expliquei isso para vocês. Aqui nesse caso, né, a gente deveria, por exemplo, o calor úmido está sendo calculado com base na entrada e na saída, que eu integrei da base ao topo. Então, teoricamente, o calor úmido, as propriedades que eu iria utilizar de lambda, de calor úmido, deveriam ser umas propriedades que variam ao longo da minha coluna toda. Mas como a gente é acostumado na nossa disciplina e no dia a dia utilizar valores de CPs constantes,
e de calor latente também constante, nós temos que definir uma referência para calcular esses parâmetros. E nesse caso aqui, nós podemos, eu já expliquei em sala de aula, nós utilizamos sempre como referência valores de entrada do nosso processo. Por quê? Porque assim vocês vão errar menos durante um exercício. Porque às vezes a gente não conhece, 99% das vezes nós não conhecemos informações de saída. Então se a gente opta, por exemplo, por pegar um CP a uma temperatura média ou a uma temperatura média do gás ou do líquido e a gente não tem uma informação de saída, não tem como fazer essa média. Então a gente acaba se ferrando na maioria das vezes. Então por isso que eu aconselho a vocês a sempre pegarem essas propriedades aqui com base nas temperaturas de entrada, certo? Então, o CP da água no estado vapor, eu peguei com base na temperatura do ar de entrada, porque é uma propriedade inerente ao ar, então eu tenho que pegar a temperatura de entrada do ar. Mesma coisa do ar, vai ser a temperatura de entrada. O líquido, eu vou pegar o CP na temperatura de entrada do líquido, que não é mais o TYB. A água está entrando lá em cima, então vai ser o TXA, 44,3. O lambda eu tenho que pegar, é um valor que varia da base ao topo, mas eu optei por padronizar o lambda na entrada, então vai ser com base na temperatura do ar na entrada, certo? Mesma coisa de calcular aqui o calor úmido, eu vou calcular o calor úmido com base no meu CPB e no meu CPA, utilizando para isso a umidade da base, ou seja, eu estou utilizando uma referência dessas propriedades na base, certo? Então, não se esqueçam, para resfriamento vai ser sempre esse padrãozinho aqui. Esses valores quebrados aqui eu obtive, tá? Para uma maior precisão. Nesse caso, a gente não vai considerar o 0,25, 0,45 padrão que a gente está acostumado, pelo fato de ser um resfriamento adiabático e a gente não poder fazer essas simplificações, senão vai dar muita diferença no resultado final. Então, deu esses valores. Já joguei na equação no balanço entálpico e no balanço entálpico, lembrando que esse TYA aqui foi fornecido, ele falou que o ar sai a 100 Fahrenheit. Já converti ele para graus Celsius, botei todas as outras informações e encontrei a umidade de saída, deu 0,0373. Vamos comparar aqui, o ar está entrando a 0,017 e saindo a 0,0373. Beleza, então ele está entrando, vamos supor, seco e saindo ligeiramente mais úmido. Numa coluna de resfriamento é isso que acontece. O processo de transferência de massa do ar e da água faz com que a água se resfrie e, consequentemente, o ar saia mais úmido da coluna. Beleza? Então, temos todos os parâmetros, nós podemos jogar na equação final. Mas antes de jogar na equação final, nós temos que calcular aqui a diferença de temperatura. Aliás, diferença de temperatura não, diferença de umidade por média logarítmica. Pronto, pessoal, já coloquei aqui, para agilizar um pouco o nosso problema, a equação da diferença de umidade por média logarítmica. E aí eu já coloquei os valores, lembrando, o HSA é com base na temperatura do líquido na entrada, o HA a gente já calculou aqui, o HSB é com base na temperatura do líquido na base, na saída, e o HB a gente calculou lá no início do problema que deu 0,017. Então eu calculei aqui, a diferença de umidade por média logarítmica deu 0,01443. E agora a gente joga aqui na equação para cálculo da altura da coluna por resfriamento adiabático, pelo fato do exercício ter permitido a gente calcular negligenciando a resistência à transferência de calor. Aqui no lugar do KYA eu vou colocar o KGAP, que é KGA, que é 1,207 vezes 10 a menos 7 vezes a pressão, que é 101,325 vezes o MB. O fluxo é de 1,356 e aqui eu vou fazer a diferença de umidade na entrada e na saída dividido pela diferença de umidade por média logarítmica. Deu uma altura de 5,4 metros, que é um pouco abaixo da altura
mas claro, a gente está desprezando a resistência à transferência de calor, logo há um errinho embutido ali que fez com que a altura caísse aí de... Quanto que foi na última que a gente calculou? Acho que foi 7,5, né? 7,5 metros para 5,4 metros. Lembrando que para um projeto inicial, a utilização da teoria aí do resfriamento adiabático, que é quando a gente despreza a resistência à transferência de calor na fase líquida, é uma boa aproximação. E lembrando que sempre que a gente projeta a coluna, ela é um pouco mais eficiente, logo eu imagino eu que 5,4 metros a gente não está errando tanto aí num projeto inicial, né? Mas claro que para um projeto bem feito a gente tem que fazer igual a gente fez no item 1. Vamos para o item 3 agora. O item 3, ele pede para a gente determinar a condição de mínimo fluxo de ar. Nós temos que, para calcular o item 3, pegar a equação do mínimo fluxo de ar, que é aquela que a gente viu na disciplina. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que determinar a entalpia do gás na saturação. Mas antes da gente falar isso, nós temos que entender uma coisa. Quando a gente está nessa condição de mínimo fluxo de ar, nós temos que entender que o ar ele continua entrando no meu sistema a 29,4 graus, a 0,017 de umidade. A entalpia de entrada do ar ainda é 74 kJ por quilograma. Tudo que a gente fez até agora está ok. Só que agora vai mudar na saída. Por quê? O que é a condição de mínimo fluxo de ar? É a menor vazão de ar que eu utilizo, garantindo que no topo o meu ar vai sair saturado. Se eu utilizar uma condição menor do que a mínimo fluxo de ar, o ar ele vai se saturar não no topo, ele vai se saturar em uma posição inferior, intermediária na minha coluna. Ou seja, vai chegar a uma certa altura da coluna que o ar vai se saturar e ele não vai conseguir mais transferir massa. Logo, o processo de transferência de calor ele vai ficar prejudicado. Então, a gente nunca deve utilizar uma condição abaixo da condição de mínimo fluxo de ar. Quando a gente utiliza a condição de mínimo fluxo de ar, a gente garante que quando o ar chega no topo, ele se satura. Utilizando uma condição acima da vazão mínima de fluxo de ar, a gente vai garantir que o ar ele saia sem estar saturado. E aí vai da operação do equipamento. Se você quer que o seu ar se sature na saída, beleza, utilize a condição de mínimo fluxo de ar. Só que às vezes, devido a alguns problemas operacionais, a algumas variações de temperatura e umidade na entrada, a gente nunca utiliza a equação de mínimo fluxo de ar. A gente sempre utiliza 20%, 50% ou 2 vezes a condição de mínimo fluxo de ar. Né? Então, a gente utiliza aí 1,2, 1,5 ou 2 vezes a condição de mínimo fluxo de ar. Sempre acima da condição de mínimo fluxo de ar, garantindo ali que o seu ar não vai se saturar em uma posição intermediária da coluna. Ok? Beleza. O que eu tenho que calcular aqui? É a entalpia de saturação. Como que eu calculo essa entalpia? A gente ganhou uma equação aqui da literatura para calcular a entalpia de equilíbrio, certo? Se no topo há o equilíbrio, né? Se no topo ele está saindo saturado, então há um equilíbrio lá, eu posso utilizar essa equação para calcular a minha entalpia de saturação. É como se lá naquele gráfico lá da linha de equilíbrio, eu tivesse com o ar posicionado em cima aqui da linha de equilíbrio, ou seja, completamente saturado. Então, o perfil da minha linha de operação seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui seria as condições de topo, isso aqui seria as condições de base. Então, entra na base do jeito que ele estava entrando, mas no topo ele vai sair saturado. Logo, a linha de operação bate na linha de equilíbrio.
vou utilizar então a equação de equilíbrio que foi dada no exercício. Essa equação é bem tranquila de utilizar, né? Ele pede simplesmente a temperatura do líquido lá. O líquido está a 43. Logo, a minha entalpia vai ser 1,9855 kJ por quilograma. Beleza, já tenho todas as informações. Calculo, utilizando essa equação, as condições de mínimo fluxo de ar. Aqui ele pede a entalpia do ar na base. Na base ele continua entrando a 29 graus Celsius, a umidade 0,017, então a entalpia ainda assim vai ser 74,231 que a gente calculou lá no item 1. A água ainda assim vai estar entrando a 43,3 e vai estar saindo a 29,4, beleza? Vou considerar que eu estou determinando a condição de mínimo fluxo de ar, tá? Então eu vou fixar o valor do fluxo de água, que foi dado no exercício. O CP da água eu vou pegar lá do item 2, tá? Que é 4,186. E vou determinar qual que é a vazão de ar, o fluxo de ar mínimo para eu utilizar nesse processo. Fazendo a conta, o fluxo de ar mínimo vai ser de 0,635. Então essa é a condição. Lembra que a gente estava utilizando o mesmo fluxo de ar e o mesmo fluxo de água? Então, lembrando que o fluxo de ar anteriormente era de 1,356, que era igual ao de água também, o fluxo de água. E agora a gente descobriu que o mínimo fluxo de ar é 0,635, ou seja, ele está aqui numa condição pelo menos duas vezes, né, nos itens anteriores, ele está operando com um fluxo de ar pelo menos duas vezes o fluxo mínimo de ar. A gente pode até fazer a conta aqui, ó. GY sobre GY mínimo vai dar 2,13. Ou seja, ele está duas vezes acima da condição de mínimo fluxo de ar. Logo, nesse gráfico aqui, né, a entrada ele está num ponto abaixo aqui que não intercepta a linha de operação, por exemplo, do item 1 e do item 2. Ok? Então, a gente viu que a nossa linha de operação está assim, mas se fosse em mínimo fluxo de ar, ela estaria batendo aqui na linha de equilíbrio, porque o ar estaria saindo saturado. Então é isso, pessoal. Tem muito que brincar nesse exercício, né? A gente poderia, por exemplo, trocar essa equação da linha de equilíbrio por uma equação linear. E aí a gente não precisaria fazer no item 1 uma integral numérica. Nós poderíamos fazer aquela integral analiticamente, tá? Fica aí quem tiver curiosidade de fazer. E é isso. Bons estudos aí. Qualquer dúvida pode passar na minha sala que a gente esclarece.